Nós estamos recebendo aqui o candidato a vice-prefeito pelo PT, junto com a Maristela, o Paulão, o professor Paulão, como é conhecido, está conosco. Até para falar um pouco desta caminhada. Paulão, bom dia, prazer tê-lo conosco aqui. Bom dia, mexicano, o Rinaldo, o Iago, o Alexandre que me acompanha. Bom dia. A todos que acompanham aí pela Rádio Jovem Pan, aos nossos amigos da Confederação Brasil Esperança, né, do PT, do PV e os apoiadores do PDT e PSB. Então, é um prazer estar aqui e espero esse diálogo esclarecer muitas coisas, né, e também trocar ideias. Agora, Paulão, você foi vereador na cidade de Tubarão, acho que 2 mandatos ou 1? 2 mandatos. 2 mandatos. Por que agora decidiu ser vice nessa chapa com a Maristela? Na verdade, nós somos, tanto a Maristela quanto eu, uma escolha de um coletivo, né, e o PT trabalha dessa forma. Nós tínhamos a primeira vista o Olávio como seria já um candidato natural, por sua história, né, mas por questões particulares, o Olávio dessa vez resolveu não sair, e nós somos indicados por esse coletivo, né, o Plena Feminina, e também pelo corpo do partido, que viu a nossa história, né, uma possibilidade de estar concorrendo e disputando esse pleito de 2024. Eu vou fazer uma pergunta que é da sua área, claro que não vai dar para a gente falar em todos os projetos de vocês, mas do projeto, você conhecedor como principalmente na área da educação, você que é professor. Qual é o projeto que hoje o PT tem aqui em Tubarão para a educação? Na verdade, mexicano, nosso plano de governo tem 10 pontos, que não daria para elencar todos. É por isso que eu estou dizendo, não dá, por isso que eu estou entendendo da sua área. Em termos de educação, todos os 10 pontos, isso é um acordo dentro do partido, eles passarão por estudos. Até porque quando você entra num carro, antes de viajar, você faz toda uma revisão, vê o que precisa. E acredito que nós, ganhando a Prefeitura de Tubarão, nós temos que ter esse diagnóstico de como está. A princípio, sobre a educação, é ponto passivo, né? Rever o plano de carreira, ter uma condução na educação onde o professor seja reconhecido, protagonista, né? Não uma forma que leve os meus companheiros professores e educadores a adoecer, é o que está acontecendo muito na rede municipal, né? Um certo tipo de trabalho que mais adoece o professor por seu excesso de cobrança. A educação tem que estar frouxa? Não. Acho que você tem diversas formas pedagógicas de lidar com o professor. Então, uma das questões é essa, né? O bom trato com o servidor de educação, o respeito à sua, né, condição de trabalho, a melhoria da condição de trabalho e reestudar o plano de carreira, né? O que falta cumprir, o que precisa melhorar. Então, tudo isso requer estudo, requer diálogo, e sem isso, porque o professor mexicano, Rinaldo e o Iago e a questão da campanha, ele é fundamental, ele é peça-chave na educação. Você pode ter o secretário, pode ter o diretor, se esses faltarem, se dá jeito na escola, mas um professor que falta, ele já é um transtorno dentro da sala de aula, dentro da condução, da dinâmica daquele dia de uma escola. Então, por isso que ele deve ser bem tratado, reconhecido, cobrado sim, tem que ser cobrado, mas de uma forma mais humana, né? O professor, ele não é máquina, ele é pessoa. Verdade. Agora, Paulo, nessa caminhada, nas comunidades onde vocês têm chegado, o que a comunidade mais está cobrando de vocês? O que elas mais necessitam? Por incrível que pareça, as pessoas ainda cobram, parece que é o básico, né? A questão da rua, a sua rua. A infraestrutura. A infraestrutura, a questão de uma rua transitável, é uma cobrança, né? A mobilidade, que não aqui não quero reduzir só no trânsito, mas nós que moramos em Tubarão sabemos qual é a angústia do meio-dia, das 7h30, das 18 horas, sair, por exemplo, do centro até uma comunidade mais rural. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você sair aqui do centro, ali próximo ao Colégio São José, até o KM60, esse trajeto que você tem que atravessar o rio, voltar pela Marechal Deodoro, leva no mínimo 40 minutos.
O que vocês pretendem fazer, então, para melhorar a qualidade do trânsito? Aí você já está falando na Secretaria de Segurança e Trânsito. Novamente, vocês novamente pretendem fazer? assim, ó, tem que ter pessoas habilitadas a estudar isso. Não dá para fazer no achismo. Eu vou mudar o rumo a mão da rua X com a mão... Agora, isso não adianta. Eu tenho que fazer um estudo que me dê a certeza, a segurança de que as mudanças vão atingir aquilo que nós objetivamos. Você acredita que tudo isso que foram feitas, essas mudanças que foram feitas na cidade, no trânsito, não foi feito um estudo? Eu acredito. Você lembra da ponte que foi inaugurada lá? Que transtorno que deu? Eu tô mentindo. Paulo os Animais. Lá, quer dizer, você tem hora que era tu pegava tal direção, no outro dia você já não podia ir mais por lá. Então, o que faltou isso? Faltou um estudo prévio. Né? Não adianta só tu chegar e vamos ver na prática que dá certo. E isso não pode ocorrer. Então, a gente tem que ter equipes que façam projetos, por isso quando a Maristela bate muito nisso, né? De que o projeto ele é necessário para que a gente... Você acredita que tem que se rever esse plano diretor da cidade? Tudo que é possível. Aí vem a questão da área da ciência. O que é ciência? São pessoas que em determinadas áreas elas estudam e elas vão dar uma resposta com a probabilidade de errar menos. Olha bem que eu não estou dizendo que elas não venham a errar. Elas têm a probabilidade de errar menos. Quando você senta, planeja, prevê, a chance de acerto vai ser maior. Agora, Paulão, como é que o PT pretende também olhar a economia da nossa cidade? Que hoje nós vivemos, a maioria da cidade, ela vive do comércio, e nós temos um comércio que é forte, mas ainda se declara-se uma cidade pobre. O PT, você e a Maricela, tem um projeto para atrair empresas para o município? Na verdade, o Tubarão é 70% prestador de serviço, né? No comércio, saúde, educação, o Tubarão já foi um polo. Hoje o Tubarão está perdendo para municípios menores. Onde é que nós erramos? Nós duplicamos a BR-101. Temos um aeroporto próximo. Temos os portos aqui de Bituba e Laguna que foram restaurados, enfim. Então, onde é que nós erramos aqui? Então, qual é a proposta do PT? A primeira coisa é fortalecer o que já existe aqui no sentido de empresariado local. É que segura as pontas, apesar de toda essa falta de dinâmica que uma administração pública deve ter. A prefeitura ela deve ser parceira, né, de quem está aqui, não ser um entrave. Parceira no que sentido? Diminuir os impostos? Uma coisa é trabalhar. O que diminui o imposto? É você ver que tipo de cobrança. É uma tarifa excessiva? Então, por exemplo, quando você pega a questão do IPTU, é oneroso isso para um empresário, para um microempresário que tem uma pequena empresa, uma propriedade. Ele majorou o imposto dele quase que teve, na época, quando a gente colocou isso, quase 100%, cara. Pesado isso. Eu me lembro que eu fui um dos 3 vereadores que votamos contra o aumento do IPTU, na época. Eu não lembro. Eu fui um dos que votei contra. Mas foi um projeto que foi do Olávio para a Câmara, não, né? Não. Esse projeto não foi? Não foi. Porque foi aumentado 150%? Não foi do Olávio, não. Já foi no governo de Juarez. Tanto é que o líder era o professor Maurício. Eu me lembro que eu pedi, né, então eu quero deixar bem claro, Vitor. O não aumento do IPTU teria uma responsabilidade. Você sabe que tem que aumentar. Mas o que nós pedimos na época? Que fizesse um estudo antes de aumentar para comprovar. Não, de fato, a cidade cresceu nessa direção, tá, então nós temos que aumentar. Mas não havia um estudo prévio. Aí quando eu falo de estudo. Então, se aumentou o IPTU, e eu fui um dos que votamos contra, por entender que o valor que foi aumentado não tinha sentido em virtude de não haver um estudo. Então, por isso que a gente está colocando o como fazer isso. Uma das formas, mexicana, nós temos, por exemplo, a antiga Itagrês. Né? Por que não conversar, ver quais são os proprietários, de que forma esse terreno, essa estrutura está ali abandonada, que ela podia aportar novos empreendimentos? Verdade, bem lembrado. Entendeu? Isso é uma proposta nossa. Então, ver essas áreas que estão aí, já foram espaços econômicos importantes na cidade, de empregabilidade, retomar. Né? Olha, como... mas é da família X, não, mas vai para o diálogo. Por isso que a gente fala, quando a gente
pessoa de diálogo, você consegue avançar em aspectos econômicos, em aspectos de fazer a cidade ser um novo polo de empreendedorismo, sem buscar novos espaços, mas já buscar os espaços que estão ociosos. E na questão da transparência, como que vocês pretendem fazer isso na questão que tem que fazer mudanças, essas propostas, para manter a transparência? Iago, essa pergunta ela é fantástica, até porque o Olavo ele foi 10 em transparência durante o seu governo, né, pelo Ministério Público. Então, quando eu falo isso, primeiro é movimentar o portal da transparência. Eu tenho dificuldade de acessar, eu não consigo pegar dados no atual. E ela foi colocada na época do governo Olavo, para dar essa transparência, para que o cidadão possa estar acompanhando onde e como a prefeitura ela trabalha na questão de gastos, de investimento, né, de quem são seus funcionários, de quanto ganha fulano, ciclano, para que as pessoas possam estar nos fiscalizando. Então, outra coisa é valorizar, né, o trabalho que era muito intenso na época do Olavo, né, do Observatório Social. Hoje eu não vejo tanta movimentação, mas eu me lembro que na época do governo Olavo isso era muito forte, né? Também nós temos aí a questão do Ministério Público, que é um órgão que trabalha independente, ele tem que continuar atuando, né? E acho que quando você não deve, não teme, e nós temos que fazer essa transparência a partir de um trabalho que é honesto, claro, porque eu não devo ser honesto porque eu sou do partido A, da Igreja X, eu devo ser honesto por princípios. Não é o partido, não é uma igreja que vai me tornar honesto. Eu tenho que entrar... Seriedade vem de casa, a transparência vem de casa, da nossa educação. Não tem essa questão, eu sou melhor porque eu sou da Igreja X, eu sou do partido. Não. Eu sou pessoa íntegra. E aí o partido ele é uma instituição, a igreja é uma instituição, é ali que eu vou me encaixar. Se aperfeiçoar mais. Então, essa questão, né? Agora, não sei se... Paulo, nós temos cidades menores que a cidade de Tubarão, e a gente também vê isso em grandes centros, né? E principalmente onde algumas cidades que o PT tem administrado e outros partidos têm administrado. E muita gente tem cobrado aqui na cidade de Tubarão, por que não a tarifa zero no transporte? A gente sabe que para os idosos aqui na cidade de Tubarão já tem que não pagam nada. Mas tem aquelas pessoas que tirando 5 pila todo dia do bolso, todos os dias, fica pesado. E é difícil. Aí, essa pergunta que eu faço. Vocês têm, no projeto de vocês, ou se chegar lá, colocar uma tarifa zero na cidade do Tubarão, e como fazer isso? Nós temos, quando nós reduzimos, por exemplo, 10 pontos, ali o nosso ponto número 6 é planejamento e mobilidade. E ali a gente pensa a mobilidade não só a partir do trânsito, quando a gente fala mobilidade, a gente pensa em carro. Mas tem a questão de como favorecer o ciclismo dentro da cidade. Você vê os trabalhadores usando a bicicleta, mas num trânsito que mal cabe o veículo e o pedestre, o ciclista ele vira um perigo, ele põe a sua vida em risco. Nós também sonhamos, aí é uma utopia, a questão de por que não utilizar o rio? Nós temos um rio navegável aqui, poderia ser possível utilizar o rio como um sistema de transporte? Tudo isso é possível, aí eu boto na tecla, a partir de estudos. E nós temos essa preocupação com o trânsito, a tarifa zero. Hoje, vamos supor, uma pessoa que acompanhe alguém de uma baixa renda que precise usar o transporte coletivo, que deve ser pensado a sua tarifa também, a questão das empresas, quais as empresas que trabalham nessa área. Alguém que acompanhe, uma pessoa com uma deficiência, como tu falou, imagina ter que fazer tratamento, pegar o coletivo todo dia. Alguém pode ser, mas o que é R$5? Não, o que é R$5? Para quem deve ter sobrando é pouco, mas para quem já tem planejamento econômico já ali tudo na estica, é pesado. Então, não só para essas pessoas, mas se a gente pudesse fazer essa questão de um transporte coletivo que garantisse, também não adianta ter um transporte que não cumpre horário, né? Porque se você fica esperando o ônibus para chegar tarde no trabalho, também não dá. Então, tudo isso passa por planejamento, né? E é por isso que a gente bate muito na tecla de trabalhar a partir de projeto, perceber ter o diagnóstico. Eu posso estar falando do achismo aqui, mas eu não posso partir do achismo. Eu tenho isso, mas como eu quero chegar aqui? Então, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer o planejamento. E o que falta na cidade de Tubarão é planejamento. É só a gente perceber quando você pega um trajeto aqui na cidade, olha, eu tenho que chegar lá em tal
eu tenho uma consulta médica. Você pega tal trajeto, lá tá fechada a rua. E você não sabia. Aí você fica picando rua para chegar... Você chega atrasado nessa consulta, no seu trabalho, porque não há um planejamento. Sim. Então a cidade ela precisa respeitar mais os seus moradores. Porque senão... Ô, mexicano, antes do final da entrevista aqui, uma ouvinte participando, a Sabrina Garcia Antunes, pelo WhatsApp da Jovem Pan, que é o 991639490. Ela escreveu o seguinte: grande abraço aí, Paulão. Parabéns por mais uma vez se colocar à disposição da nossa cidade. Sabrina Garcia Antunes. A Sabrina também é uma locutora aí, né? Ah, é? Ela trabalhou Legal. na Tubá e depois trabalhou... Não sei se eu posso estar aqui, né? Pode, não tem problema. Não tem problema. A rádio da família aqui, né? Sabrina, abração pra você, obrigado pela participação, tá bom? 7h46, 15 minutos que a gente libera para todos os candidatos que estão aqui. Paulão, nosso agradecimento, obrigado pela sua vinda aqui, esclarecendo que claro que tem que ter um tempo maior para se falar tudo, mas como o nosso tempo é limitado, o homem vive através do tempo, né? Então não tem como. Agradecemos a sua participação no dia de hoje. Eu agradeço então ao mexicano, ao Rinaldo, ao Iago, que foi muito bem recebido aqui. Eu acho que é bacana esse espaço, né, democrático, e isso é a partir daí que a gente começa a propor ideias e a olhar o outro, né? Um apelo que eu faço é como o meu adversário, não como inimigo. Eu acho que está na hora a gente, né, embora devemos e pensamos diferente, a gente tem o direito de sentar na mesma mesa, tomar um café, manter as nossas ideias, mas sempre no nível, né? Eu queria então dar um abraço à minha grande prefeita Maristela, né? Já pode pedir voto hoje? Pode pedir voto, então, pode pedir voto. Não esqueça, pode, votar nos candidatos da Federação Brasil Esperança, composto pelo PT e o PV, e também para a majoritária, porque nós somos cidadãos aqui, o novo da cidade. Os demais adversários que concorrem, por longo tempo, já mandaram na cidade, mais de 40 anos, né? Tanto é que você tem filho de ex-prefeito, você tem ex-prefeito retornando, e estamos eu e a Maristela, o sangue novo, né? A nova proposta para a cidade. Obrigado, esperamos que o seu voto vote 13. Legal, sucesso, Paulão. Sucesso, Paulão. Então conversamos aí com o candidato a vice-prefeito do PT, o Paulão.